A paz do Senhor aos irmãos. Amém. Vou estar aqui iniciando, fazendo uma oração para a gente estar entregando mais um dia da nossa campanha. Vou passar aqui para a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, Pai, com toda a graça, Senhor Jesus, nós entramos, Senhor Jesus, nesse momento de encontro com o Senhor. De encontro com a Tua palavra, Senhor Jesus, de encontro com a Tua presença, Pai. Oh, Deus Santo, nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações, Senhor Jesus. Deus Santo, nos ajuda, Senhor, a superar, Senhor Jesus, os nossos medos, as nossas ansiedades, Senhor, os nossos sentimentos, Pai. Oh, Deus Santo, nos ajude, Pai, no nosso dia a dia, Papai. Oh, Deus Santo, vai trazendo clareza, vai trazendo direção, Senhor Jesus. Oh, Deus Santo, Papai amado, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa fé, Pai. Oh, Deus Santo, mesmo que a gente não tenha, Senhor Jesus, uma fé tamanho, o grão de mostarda, o Senhor nos perdoa, Papai. Mas nos ajuda a fortalecer, porque Paulo fala que a fé é como um músculo, tem que ser fortalecida, tem que ser vivenciada, Senhor Jesus. E a fé sem obra é morta, e a obra sem fé também é morta, Papai. Oh, Deus Santo, Pai, eu venho apresentar cada um dos irmãos, Senhor Jesus, que ouvirem, se ouvirem essa live, Senhor Jesus, que o Senhor já possa estar indo de encontro com eles, Senhor Jesus. Fazendo a diferença, fazendo a transformação, Senhor Papai. Oh, Deus Santo, Pai, toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Abençoa a casa, abençoa o celeiro, Jesus, abençoa a saúde, Papai. Abençoa o financeiro, Senhor, dos meus irmãos, Pai. Assim eu te peço, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o espiritual, Senhor Papai. Oh, Deus Santo, fortalece, Senhor, esses joelhos, Senhor Jesus, cansados, Senhor Jesus, esperando por resposta, Papai. Oh, Deus Santo, que o Senhor possa enviar as respostas para nós, Senhor, nesse dia, Pai. Assim eu te agradeço esse momento. Amém. Quero estar iniciando aqui na palavra, que vai se encontrar aqui em Salmo. Salmos 25. Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ele vem fazer a gente meditar. Ele fala aqui que a intimidade, né, do Senhor, né, é com aqueles que o temem, que o buscam, né, que tem fé. E o que é buscar essa intimidade? O que é ter essa intimidade? Hoje eu ouvi essa pergunta de uma pessoa. O que é ter intimidade com Deus? E eu falei assim, olha, o que eu posso te falar? O que é intimidade? Você tem intimidade com os teus pais? Você tem intimidade com o seu cônjuge? Né? Intimidade não... Quando já envolve a palavra paterno, já desliga, né, daquela intimidade mais íntima, né, de casal. O que seria intimidade? É você ter aproximação com a pessoa, ter confiança naquela pessoa, que você pode conversar de tudo com aquela pessoa. Você não conversa de tudo com quem você não tem intimidade, né? Às vezes você fica até mais calado, você é uma pessoa que fala, que conversa bem, mas perto de pessoas que você não tem intimidade, é mais fechado, mais reservado. Você tem coragem, né, de pedir, de falar das suas necessidades, né, mais básicas, mais prioritárias, né, para uma pessoa que você tem real intimidade com ela. Quem não tem, se te perguntar como é que você tá, você pode estar mal, você fala, tô bem, né?
Mas quem você tem intimidade, você fala. Olha, eu tô passando por isso, por aquilo, que se a pessoa puder te ajudar de uma forma, ela vai. Se não puder, só de você ter falado, você já se sente bem, né? Por ter intimidade com aquela pessoa, ao ponto de poder descarregar os seus fardos. Então é isso, a nossa intimidade com Deus. É o ponto de ter uma aproximação com Deus, de ter uma vivência diária com Ele. Sem muitos miraculações, orações difíceis e tal. É apresentar para Ele o nosso coração todos os dias. Apresentar tudo do nosso dia a dia a Ele. E não é só em um momento. Porque a própria palavra fala, passa para dentro do teu quarto, fecha a porta, né? E ora. Olha o nível de intimidade. Tá lá em Mateus 6,6. Passa para dentro do teu quarto, o lugar mais íntimo. Fecha a porta. É só você e Deus. E mais ninguém. Que te vê em secreto e depois vai te recompensar. Ou seja, é só vocês dois. É íntimo. Ninguém precisa saber. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas por que tal vitória não chegou? Por que tal resposta não chegou? É porque você, ou antes de ir para intimidade com Deus, você já falou para muitas pessoas antes de chegar em Deus, ou fala para Deus e depois esparrama. Deus não deixa ali, é só para vocês dois, né? Aqui em Tiago, eu também quero deixar aqui um versículo em Tiago 4. Eu vou estar lendo daqui a pouquinho. Ela também dá uma explicação o porquê desse acontecimento. Às vezes a gente está aqui jejuando, pedindo, orando, pedindo intimidade com o Senhor, pedindo aproximação, pedindo para sentir, pedindo para ficar mais sensível a Ele, sabe? E não tem essa resposta, né? Ou não sente essa resposta. O que o Senhor vem falando comigo sobre intimidade é o seguinte: com o Senhor você pode tirar todas as suas máscaras, porque com as pessoas ao nosso redor, querendo ou não, a gente faz poses, né? Às vezes tá mal, mas faz tá bem, às vezes se sente mal, mas aí fica calado. Mas com o Senhor não, com o Senhor você pode rasgar o seu coração e falar de tudo pra Ele, porque Ele é o primeiro a quem te conhece, Ele é o primeiro quem te compreende, quem te entende sem te julgar, tá? A intimidade é de confiar tanto da coisa mais mínima que você necessita até aquela mais grande. É você passar o dia conversando com Ele como se fosse com um amigo. Sabe como você tá na juventude? Ou até quando você já tá assim, quando você tem uma intimidade muito grande com uma pessoa, que você passa horas conversando, falando de problema com ela. Acontece uma coisinha, pã, liga. Sabe, esse dia o Senhor falou assim, olha, você tem mais intimidade com fulano, ciclano, mas e comigo? Você fala pra mim, ora pra mim, resolver, né, o problema, entrega ali pra mim, e depois vai assim, sim. E não é bem assim que eu quero, porque você está demonstrando ter mais intimidade com as pessoas do que comigo. Não é só porque orou, entregou, falou pra mim, que agora tá tudo ok, você pode fazer da sua vida bem o que você quiser. É como se você me entregasse o seu fardo e pegasse de volta. E colocasse na mão de pessoas que às vezes não vai te ajudar, né? Espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Às vezes pode te aliviar, né? Mas quem pode todas as coisas, dono do impossível, é somente Deus, tá? Vou estar lendo aqui. A gente está lendo aqui em Tiago 4, tá? Vou estar lendo até o 8. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a luta e fazer guerra, nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis,
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou suportes que em vão afirma a Escritura, e com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, e limpai o coração. O que é que tá falando aqui? A gente chega nesses momentos assim de jejum e começa a pedir para o Senhor, começa a apresentar. E aí nessa palavra até que o Senhor mostra o verdadeiro importância dele tá com onde colocamos o nosso coração. O que você tá pedindo para Deus? Fala bem rasgado. Essa intimidade está pedindo aí para Deus, espiritual, é realmente para agradar Ele na obra ou para se aparecer para homens? É altar, querer pregar bonito, é orar bonito, é entregar profecia, revelação, adivinhação de sonho, todas essas coisas a gente pede para fazer a obra, é para ajudar o próximo, mas às vezes é mais para alimentar um ego. É louvor, é para curar, não sei o que, é para status, né? Bens materiais, você tá pedindo bens materiais, quando eu receber um bens materiais eu vou ajudar o próximo, eu vou ajudar lá na igreja, né? Se eu ganhar um carro, eu vou ajudar o povo, será que vai mesmo? O Senhor conhece o coração. E o Senhor, aqui a palavra tá falando, a gente não recebe algo porque estamos pedindo mal. Sabe aquele relacionamento que você está aí orando, pedindo, jejuando, e não recebeu, não chegou? Mas já não é o momento ainda, você não está preparado. Se Deus te colocasse na sua mão, às vezes você vai se magoar e magoar mais ainda o outro por atitudes erradas, e ainda vai achar que a culpa sempre é do outro. Você não é o errado, né? E aí nem faz a obra, nem vive o relacionamento, nem faz nada, paralisa. Se Deus entregar. E isso quando Deus não entrega, a pessoa se frustra e fala, já que Deus não vai entregar, a promessa era falsa, eu vou, fazer bem o que me entende. Ou seja, não estava fiel na vontade do Senhor de esperar no Senhor. Contudo, falei que de relacionamento, bem materiais, mas em toda a nossa vida o Senhor fala disso. Então, que nós podemos andar na graça do Senhor, nessa dependência dele, porque quando nós dependemos dele, é igual filho. O filho, quando ele depende da mãe, do pai, ele tem mais intimidade com eles, porque ele tudo que ele precisa, ele vai ter que pedir, né? Os pais ali que vai estar ensinando como se comportar, como agradecer, tudo, né? Então é isso que o Senhor às vezes pede pra gente na nossa intimidade com Ele. Dependa de mim, confia em mim, ora até pra saber como pedir as coisas, direcionar verdadeiramente o seu coração. Porque às vezes nós queremos coisas mais para alimentar a nossa carne, igual a própria palavra do Senhor está falando, para alimentar a nossa carne, o nosso ego, nossos desejos, né? Os nossos anseios ambiciosos, né? E não para agradar verdadeiramente a obra do Senhor, a vontade do Senhor, né? E que nós não ficamos contristados quando não recebemos, mas sim que podemos entender que tem outras formas, né? É igual até foi falado no culto passado, tá na live, nós... Nossa, fugiu aqui da mente. Mas amém. Que a gente, nesse momento de dependência aqui do Senhor, a gente possa se achegar ao Senhor com toda a nossa fragilidade para Ele, entendeu? Sem medo, entendeu? Para Ele você pode mostrar toda a
sua fraqueza, todo o seu medo, toda a sua ira, toda a sua raiva, você pode apresentar para ele. É melhor apresentar para ele do que colocar sobre o sol. O que é colocar sobre o sol? Às vezes a gente tá angustiado, tá nervoso, e aí coloca, se ira, agride, ofende, né? Às vezes é melhor ficar caladinho, apresentar para o Senhor e deixar ele cuidar de toda a situação, né? Ele vai ver conosco, né? E vai ver com o que tiver que ver do outro lado. E essa intimidade com o Senhor, nesse momento, que os irmãos venham estar entregando. Daniel também, ele tinha uma dependência ali muito grande do Senhor, ao ponto de confiar nele, que mesmo jejuando, né, abrindo esse jejum, Deus iria fortalecer ele, no meio daquele povo ali, ele iria enviar formas dele se manter saudável, firme espiritualmente. Passou por batalha, por perseguição, por toda aquela perseguição depois, né? Depois do jejum, tá, gente? De ir orar, apresentar, agradecer, ainda ser condenado, mas o Senhor sempre os livrou, ele e os seus amigos, né? Que também participou ali com ele em outros momentos. Que a gente possa até confiar nele. Quando estamos jejuando, começa a aparecer várias necessidades. Eu não quero falar necessidade somente de alimento, tá? Que Daniel passou muito por isso, né? Que o rei queria dar muitas comidas do próprio banquete dele para eles, mas eles não quiseram, né? Mas o Senhor, ele enviou sabedoria para ele, para a forma de se achegar nos guardas, né? Nos eunucos, para conversar, para conseguir aquela graça, né? Que nós viemos pedir essa sabedoria do Senhor, que nós podemos pedir para o Senhor que ele mande sustento do nosso espírito, que não venha o inimigo conseguir fazer desistir. E isso é tudo se achegando ao Senhor mais próximo. Eu sei que é banal para quem já é crente há muito tempo, escuta isso direto, mas assim, o Senhor, ele sempre retoca, porque a palavra dele não muda, a Bíblia não muda, a palavra não muda, porque ela se renova todos os dias. E também nossa, tem algo martelando na minha mente, mas eu acho que não é para esse momento, porque ela martela, na hora que eu vou falar, ela some. Amém? Mas que nós podemos nos entregar, né, verdadeiramente confiando no Senhor, nessa dependência do Senhor. Como estava dizendo, às vezes nós achamos banal, né, por estar sempre escutando a mesma palavra. Ai, Jennifer, eu já escutei essa palavra, eu sei que eu tenho que depender, eu dependo. Mas a gente cai muito na monotonia do dia a dia. Eu só vou ler aqui uma palavra aqui, vou fazer uma oração de agradecimento na beira da cama e vou trabalhar. Já iniciei meu dia com o Senhor. Já botei minha dependência do meu dia na mão do Senhor. Aí chego no serviço, tem um monte de contrariação, um monte de problema. E em vez de realmente ir lá buscar no Senhor a solução, vai ou pro homem, ou se para sua própria pessoa, né? Buscar sua própria força, seu próprio entendimento. E não vai buscar no Senhor, né? Então, esse é um ponto também que o Senhor tá me mostrando, assim, nisso. Não deixa a correria do dia a dia, a falta de tempo do dia a dia, te roubar a intimidade com o Senhor. Porque é normal, gente, é comum em todos os estágios da vida evangélica até o fim dos nossos tempos, tá? Essa monotonia uma hora tomar de conta. A correria, o cansaço, né? Fazer que a gente comece a fazer muitas coisas no automático. E quando a gente começamos a fazer as coisas no automático, a intimidade, a dependência verdadeira, real do Senhor, que agrada a Ele, ela esfria, tá? É como se você estivesse na casa com seus pais, com seu cônjuge, e você só chega em casa, faz o que você tem que fazer, dorme, sai de novo, chega em casa, dorme. A relação esfria, entendeu? Você começa já nem ver mais necessidade daquele relacionamento, haja banal, sabe? Ou às vezes conversa ali, aqui, mas é aquele sentimento de distância,
né? E quando tem intimidade, é fervor, é vontade, né? De estar sempre falando mais, aproximando mais, tocando mais, né? Então é isso que eu quero deixar para os irmãos da meditação deste dia, né? Já é tarde, o dia já se passou, mas que a gente podemos meditar amanhã, né? Para com o Senhor. Amém? Vou estar aqui fazendo aqui a oração e vou estar deixando com um momento com o pessoal. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Senhor, que nós viemos sair, Senhor, do automático, da monotonia, Senhor Jesus, mas sim ver, ter intimidade com o Senhor, buscar o Senhor verdadeiramente. Às vezes nós temos tempo até livre, Senhor Jesus, sim, para buscar, Senhor, a Tua palavra, Pai. E eu te peço perdão, Senhor, Papai Jesus, peço perdão junto com os irmãos, Pai. Às vezes temos um tempo sim livre, sim ali, no meio do momento vago no trabalho, Senhor Jesus, ou no período sim de ler a Tua palavra, de fazer uma oração, Senhor. Mas aí nós estamos cansados, estamos com um mal-estar, ou às vezes simplesmente não nos sentimos animados. Queremos colocar a nossa vida espiritual mais na motivação emocional do que realmente numa dependência sábia, né, de sabedoria com o Senhor, de buscar constantemente, independente da nossa vontade, né, porque como até um irmão sempre fala na igreja, vontade de servir a Deus, vontade de buscar a Deus é luxo buscar ao Senhor, mas quando nós temos constância, quando nós temos determinação, nós conseguimos tudo perante Ti, Pai. Que nós venhamos confiar, Senhor, em Ti, nos lançarmos nas Tuas mãos. Pai, nos ensina a orar, Senhor Jesus, Papai. A forma que Te agrada, Senhor Jesus. Uma forma que vai realmente, Senhor Jesus, tocar no seu coração, Senhor, e fazer fluir poder, Senhor Jesus. Como aquela mulher que estava com fluxo de sangue, Senhor Jesus, Papai. Que mesmo rastejando, Senhor, ela somente tocou. Ela não precisou abrir a boca para pedir, Senhor Jesus. Ela somente tocou. E o Senhor soltou poder, porque sabia da necessidade, Senhor, dela. E até hoje é testemunho para Te glorificar, Senhor Jesus, Pai. Oh, Deus, que nós podemos nos buscar a Ti, Senhor Jesus, com essa força de vontade, Senhor, como aquela mulher teve, mesmo se rastejando, passando pelas dificuldades, pelas multidões, Senhor Jesus, mas o foco era o Senhor. Não interessava nada e ninguém que estava ao redor, o foco era somente o Senhor. Que nós não viemos, Senhor, nos entristecer na igreja, qualquer outro lugar, que quantas pessoas têm saindo da igreja por causa de pessoas, porque está olhando para pessoas e não para Ti, Senhor Jesus, Papai. Que a intimidade venha somente ser contigo, Papai. Oh, Deus Santo, Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que ficam com a paz do Jesus, que o Senhor venha abençoar a noite de cada um. Amém?